Terça-feira começa a discussão do orçamento regional e a primeira observação que o PS Madeira tem que fazer é que se este orçamento for aprovado, é, da parte do Dr. Jardim, uma facada no processo autonómico. E é uma facada no processo autonómico porque nós esperávamos, os madeirenses esperavam, que este orçamento resolvesse um aspecto essencial dos madeirenses hoje, que é, estão confrontados com uma austeridade agravada pelo Orçamento de Estado e não têm na região autónoma da Madeira, no PS de Madeira, uma salvação conforme aconteceu nos Açores. O Governo Regional dos Açores, e bem, do nosso ponto de vista, utilizou a autonomia, os instrumentos que ela encerra, para aplicar políticas e medidas compensatórias no sentido de aliviar aquilo que é o peso da austeridade que está implementada no Plano Nacional. E como disse o meu colega Francisco César, é para isso que serve a autonomia, é para isso que serve o princípio de subsidiariedade que está subjacente à autonomia, para fazer melhor quem está perto das populações. E não compreendemos a posição do PSD, muito menos a do Dr. Jardim, o arauto da defesa da autonomia, que numa altura propícia para fazer valer aquilo que são os direitos dos madeirenses, fazer valer aquilo que é o seu dever de defender a autonomia, dá, como disse, uma facada nesse processo autonómico e põe em risco, inclusive, ganhos da autonomia que foram conquistados pelos madeirenses, nomeadamente o subsídio de insularidade. Diga-se em abono da verdade que esta postura do Dr. Jardim, levada às últimas consequências, no fundo concretizando aquilo que ele próprio tem vindo a dizer, de que não é possível as medidas compensatórias que estão a ser implementadas, pode pôr em causa para os madeirenses o próprio subsídio de insularidade e mais uma perda para os próprios madeirenses. Ora, o grupo parlamentar do PS Madeira, o PS Madeira em geral, está obviamente muito preocupado com aquilo que será o rumo dos acontecimentos no quadro da discussão do orçamento para 2011 e irá fazer aquilo que lhe compete, o seu trabalho, que é apresentar um rol de propostas no sentido de ter e de apresentar uma política social adequada para a região autónoma da Madeira, uma região que está cada vez mais comprometida com o aumento da pobreza e do desemprego e, de alguma forma, só nos resta apresentar essas soluções não só do ponto de vista da política social, mas também de política compensatória no sentido de minimizar aquilo que é os efeitos das políticas de austeridade que são implementadas no Plano Nacional. Só uma pergunta. Esta medida compensatória, quanto é que vai custar ao orçamento dos Açores? Bom, esta medida compensatória vou-lhe contextualizar para ser mais fácil. Nós temos um orçamento com cerca de 801 milhões de euros ao nível de investimento. Nós abdicamos da construção de 2 estádios de futebol para pagar uma medida que vai custar 3 milhões e meio, entre outras. Ou seja, nós consideramos que em 800 milhões de euros havia uma opção de prescindir de alguns investimentos públicos para poder ajudar as famílias. Ou seja, o que eu lhe quero dizer na prática é que, tendo a opção de abdicar exatamente destes investimentos públicos, aquilo que nós tínhamos era uma obrigação de ajudar as famílias. Portanto, tudo o que tem a ver com educação, formação, nós temos, é um dos primeiros eixos, com 188 milhões de euros. Depois temos outro segundo pilar, que é o promover o crescimento sustentado da economia, com cerca de 294 milhões de euros, coesão social dentro da região. E numa região com especificidades não estima. Tendo nós a possibilidade, nós fizemos as contas, estávamos a falar deste setor, estávamos a falar de 3 milhões e meio de euros. Ora,